palavra venha também de encontro ao nosso coração e venha tratar com a gente, Pai. Que nós venhamos nos arrepender, Deus, nos consertar contigo, Deus. Em nome de Jesus, abençoe sua vida, abençoe sua família, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estarmos aqui nessa noite. Para esse último domingo do mês de setembro, né? Glória a Deus. Estaremos no último trimestre, né? Do ano. O ano voando, né? Passando rápido. E esse ano ainda vai passar mais rápido ainda devido aos acontecimentos que teremos, né? A partir de próximo mês, né? Vem Copa do Mundo e glória a Deus. Amados, estamos no último domingo sobre as eleições. Domingo que vem nós estaremos, né, tomando uma decisão em prol da nossa nação, do nosso estado. Então vá votar, não fique em casa. Vá sua zona eleitoral, já com seus candidatos copiados, né, no papel. Ore. Queria convocar a igreja para essa semana estarmos orando, queridos, por as eleições do próximo domingo, tá bom? Se você puder jejuar, jejue. Faça a sua parte como cidadão celestial, mas também como cidadão brasileiro. Foi o que nós ministramos no último domingo, né, sobre as eleições. Nós não iremos falar mais sobre isso. Já falamos, já ministramos, já ensinamos. Então, os irmãos, avaliem, né, seus candidatos, pesquisem, tá bom? E já levem para a votação, tá ok? Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre o tema do mês, né? Nós queremos falar nessa noite sobre o Setembro Amarelo, né? O setembro, que até então era só um dia, né? Dia 10 de setembro, se tornou agora um mês, né? O mês Setembro Amarelo. O mês, né, de combate, né, ao suicídio. Obrigado, irmã Vanilza. Deus abençoe. Me dê muitos filhos espirituais. Físico já tem, glória a Deus, bastante. Muitos filhos espirituais. A irmã Vanilza é uma bênção, né, da nossa célula ali do Zumbi dos Palmares, né? Futura líder aí juntamente com seu esposo, para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé em reverência à palavra, que ele é apenas um texto. Que está lá queria frisar aqui a presença da nossa irmã Juscelene. Já chegou ali emocionada, né, quando chegou a este lugar, né? Glória a Deus. Chegou ali chorando. E eu olhar a Juscelene chorando, quase eu choro também. Mas está aqui nessa noite, né, com o Enzo, né? Até então era só o Emanuel, agora chegou com mais um, né, o Enzo, né? Glória a Deus. O Adriano, como você deve estar trabalhando? Alguém tem que trabalhar, né, Juscelene? Então, o Adriano, como você deve estar trabalhando, mas está ali também aquele casal, né, precioso, que sempre está aqui conosco. Sejam bem-vindos, né, a este lugar. A irmã Conceição está ali também nessa noite, né, já é da casa, né, não é mais visitante. Que Deus abençoe a vida dela. Ok, amados, vamos ler então a palavra do Senhor que está lá em Efésios 5:29. Enquanto você abre a sua Bíblia, amados, queria reforçar esse dia 8. Dia 8 vai ser um dia de comunhão, de agradecimento, de celebração do que foi o encontro. Vai ser uma festa, tá bom? Então esteja presente. Né? Nós teremos um churrasco, teremos muita coisa boa na chácara, né? Então aproveitem. É o que, pastora? 17 em diante, né? Para 17 em diante, tá bom? Então estejam presentes. Líderes, convoquem suas células, organizem, e cada um vai levar, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Efésios 5:29 diz assim, ó: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Apenas esse versículo. Vamos orar? Coloca a mão aí no seu coração. Peço ao Senhor que venha ministrar ao seu coração primeiro essa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo privilégio de estar em Tua presença, Senhor. Obrigado pelos louvores que já entoamos, pela adoração, pelo tempo, Deus, de louvor e exaltação ao Teu nome. Que Você venha estar abençoando essa palavra nessa noite. Pai, que saiamos daqui entendendo essa palavra, vivendo e ajudando outros que precisam, Senhor. Que sejamos realmente cristãos, que nos importemos uns com os outros, assim como o Senhor fazia, que nós podíamos copiar o Teu modelo, o modelo do ser cristão, modelo de Jesus. Pai, nos ajude, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.
Pode assentar, queridos. Eu queria falar então, como já mencionei, o tema é suicídio, né? Conscientizar para salvar e celebrar vidas. O dia 10 de setembro, né, foi intitulado desde 2014, há 8 anos atrás. O dia 10 de setembro ele se intitulou como um Dia Mundial de Combate, de Prevenção ao Suicídio. Até então era apenas um dia, né, que se tornou, como eu falei, um mês. Hoje existe o setembro amarelo, né? Todo mês ele é voltado para esse assunto, né, tão importante, né, tão crucial, tão um problema de calamidade pública, né, que tem assolado muitas vidas, muitas famílias e com danos irreparáveis, queridos. Então nós queremos trazer uma mensagem voltada para esse tema. O tema do ano 2022 da campanha é a vida é a melhor escolha. A vida é a melhor escolha. Amém. Trazendo aqui alguns números do mês, eu vi que houve é sempre a gente comparar um ano anterior para o ano atual, né? Eu vi que houve uma diminuição de casos no Brasil. Ano passado, até 2021, eram 800 mil pessoas que cometiam suicídio no mundo. 800 mil pessoas. E houve uma diminuição para esse ano, né, de 700 mil, mas ainda é um número expressivo, né, um número muito grande. 700 mil pessoas cometem suicídio no mundo. Os números dizem também que há uma morte a cada 40 segundos. Conta aí. 1, 2, 3. Cada 40 segundos uma vida é ceifada por meio do suicídio. E no Brasil, infelizmente, foi ao contrário. Até 2021, eram 12 mil pessoas se suicidavam. Esse ano aumentou para 14 mil pessoas. Misericórdia. 14 mil pessoas se suicidaram no Brasil. Né? Misericórdia. Então, amados, esse é um número que é um problema, né, como eu falei, de calamidade pública, né? O suicídio é o naufrágio da esperança. As pessoas perdem a esperança. E é o que elas fazem? Dão cabo das suas vidas, né? Na busca de aliviar, né? Na busca de aliviar as dores da que aflige a alma, elas tiram sua própria vida. Infelizmente afrontam, né, o 6º mandamento que diz o quê? Não matarás. Então, quando você tira a sua própria vida, mas você está em desobediência nesse mandamento do Senhor que diz não matarás. Ok? E segundo também, os números dizem que pessoas se matam em qualquer fase da vida. Antigamente era só a terceira idade, os mais adultos que se suicidavam. Infelizmente esse número mudou, né? Já dizem que há muito mais entre os jovens. Na faixa de 15 a 29 anos, né? Jovens adolescentes estão se suicidando. Mais de 50% das pessoas no mundo já tentaram suicídio. Mais de 50%, queridos, das pessoas no mundo já pensaram em suicídio. Então, é um número realmente muito expressivo. Então, hoje não tem mais aquela classe da terceira idade, mas jovens, adultos, analfabetos, pessoas cultas, né, pessoas entendidas, religiosos, ateus. E dizem mais, as pesquisas dizem que o maior número de suicídios está entre as pessoas cultas, pessoas que estudam. Pessoas que já se graduaram, se pós-graduaram, existe um número muito expressivo em relação a isso. As faculdades, há muito caso de suicídio. Infelizmente. Por quê? Pela pressão, né? Um ambiente de concorrência, um ambiente difícil, né? Sabe que só para entrar na faculdade já é um desafio. E para se manter lá mais ainda, quem é acadêmico sabe, a pressão que é dentro desses ambientes. Então, essa pressão que é muito forte, né, de querer um concorrendo com o outro, querer ser melhor que o outro, então isso acaba gerando esse quadro depressivo e a morte. Por que também, que às vezes no meio acadêmico, que às vezes as pessoas têm aflições na alma, amados, e pensam que quando eu estudar, quando eu me formar, quando eu tiver uma boa profissão, isso vai acabar, e não acontece assim. Problema de alma não se resolve assim. Por mais que você estude, se capacite, se gradue, você agora, mas aqui continuou aquilo no teu coração. E talvez aquela sua expectativa se frustrou. Rapaz, eu estudei tanto, me capacitei, tenho um bom emprego, mas esse vazio, essa alma que
que não se controla, né, que depende, que fica nessa angústia. Então, infelizmente, existem esses casos, né, de muito suicídio, né, no meio acadêmico. Né? Teve uma faculdade, né, em Belo Horizonte que em 2 meses, 7 universitários se mataram, queridos. 7. Misericórdia, um número muito grande. E o que é pior, a cada um caso de suicídio divulgado, há 10 que não se divulga. Olha, se fosse realmente fazer a conta, então esse número ele ia, sei lá, 10 vezes mais, né? Não sei nem qual a palavra que a gente utiliza, né, para 10 vezes mais. Mas seria justamente esse número, né, porque a cada um que se divulga, há 10 que não são divulgados. Há mais suicídios do que homicídio. Mais pessoas se matam do que elas são assassinadas, do que elas morrem por outras enfermidades, por alguma doença. Meu Pai do céu. E o que é, até 2021, eu lembro, quando ano passado eu estava aqui também ministrando sobre esse tema, tinha um número muito grande de pastores. Graças a Deus, nesse último ano, pastor, não sei se você recorda de algum, mas no último ano, de 2021 para cá, não vimos mais casos de pastores que davam cabo da sua vida. Graças a Deus. Eu olhando aqui, ô Senhor, que bom, eu tenho uma boa notícia para dar hoje para a igreja, né? Os pastores diminuíram, amados. Mas por que também que os pastores, amados? Pela carga, como eu falei, tudo que é pressionado, né? Tudo que é aquele... A pessoa não aguenta. Nem a máquina aguenta, ela tem que parar para manutenção, para revisão, para tudo. Imagine nós, seres humanos. Então, toda a carga emocional, amados, ela é muito... Pessoas que vivem uma sobrecarga, né? É tendenciosa a cometer suicídio. Então, louvamos a Deus por esse número ter praticamente zerado, né? No Brasil, não vi casos, como eu já falei, de pessoas, de pastores, né, que davam cabo da sua vida. Olha o que eles dizem aqui, segundo a pesquisa que eu fiz, diz que nos Estados Unidos, cerca de 500 mil pessoas são levadas aos hospitais todos os anos por tentativa de suicídio. Nos Estados Unidos, 500 mil pessoas são levadas, né? Às vezes, graças a Deus, ela consegue, né? Porque às vezes tomam overdose, medicamentos, e correm e conseguem, né, ser tratados e voltar. Mas muitos não conseguem, infelizmente, partem, né, deste mundo. Então, se juntaram, né, desde 2014, essa campanha ela iniciou em 2014, onde o CVM, né, que é o Centro de Valorização da Vida, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, se juntaram com essa campanha. Para conscientizar, né, para trazer um alerta, para dizer, olha, o problema é sério, precisamos cuidar, né, precisamos ter atenção, precisamos observar, precisamos ficar em alerta. O governo intervém, fazem campanhas, né, fazem alguma coisa para que venhamos diminuir esse número. E a nossa meta, em nome de Jesus, 2023, se estiver aqui falando, esse número vem diminuir, queridos. Foi solicitado que no metrô de São Paulo, 2 ou 3 pessoas são mortas por dia. Se jogam. Então eles convocaram os capelães. Quem sabe o que é capelã? Pessoas que são como pastores, né? Pessoas que aconselham. Eles convocaram para ser essas pessoas, para estarem aconselhando as pessoas nos metrôs. Porque a cada dia, 2 ou 3 pessoas se matam no metrô de São Paulo. Então, convocaram quem? Os capelães, né? Os homens que conhecem a palavra, né? Às vezes, tomara que sejam esses homens, né, que conheçam a palavra. Porque os capelães, ele é muito geral, né? Você apenas tem um título de conselheiro, né? Muitos deles não têm a Bíblia como seu fundamento, né? Mas quem dera a Deus que todos estejam lá, sejam essas pessoas. Então, quando as pessoas tentarem, elas vão lembrar que existe uma pessoa lá e vão se aconselhar e vão conseguir, em nome de Jesus, né, escapar de mais esse número. Ok, queridos? Então, o que nós podemos fazer para prevenir, né, o suicídio? Está ali o irmão Miguel e a irmã Maria de Jesus. Lembra, pastor? Conhece esse casal? Pai do Vinícius, recém-casado. Né, estive acompanhando as fotos dele aí, do Vinícius. Sejam bem-vindos, queridos. Então, mas a prevenção, no Brasil são cerca de 14 mil, já falamos, né? E estamos em 8º lugar nos números de casos de suicídio. Né? Infelizmente, o suicídio ainda é um tabu ainda. Pessoas dizem, isso é só besteira.
Isso é só invenção. Isso aí é... Nós precisamos tratar isso com mais responsabilidades, queridos, ser mais atentos. A mensagem também de hoje é para você se avaliar como você está, como é que está a sua saúde emocional, psicológica. E você também ficar atento como é que estão as pessoas à sua volta. Como é que está a sua família? Como é que estão os seus filhos? Como é que está a sua esposa? Como é que estão seus colegas de trabalho? A gente percebe, mas quando as pessoas estão bem e quando não está. Porque você está todo dia ali no convívio, sabe quando o negócio não está bem. Então, vamos avaliar isso, vamos ficar atentos, vamos aumentar, né? Vamos aumentar a guarda. Porque a pesquisa também diz da OMS que 95% dos casos de homicídio eles podiam ser evitados. 95%, quase 100%. Então não vamos tratar isso como besteira, né? Vamos se importar assim, alguém não está assistindo bem? Que você seja essa pessoa, né, esse canal de bênção. Para escutar, para dar uma palavra, para aconselhar, para orar por ela. Você é sal, você é luz, queridos. Sempre eu falo aqui, né, no púlpito, quando você chega em um ambiente, o ambiente tem que mudar. Porque você chegou lá, amém? Porque eu cheguei, porque você chegou. Pessoas têm que olhar para você e ser esse referencial. De te procurar, de te mandar uma mensagem. De oração, de pedir de oração. Queridos, graças a Deus, para a glória do Senhor, eu recebo muito pedido de oração dos meus colegas de trabalho. Ninguém sabe, eu não divulgando lá, mas eu recebo uma mensagem. Ore por mim. Seja esse referencial onde você estiver, amados. E cuida, primeiro, como diz Paulo a Timóteo, cuida de ti mesmo. Né? Eu preciso cuidar de mim, como é que eu estou? Primeiro, né? Como é que eu vou dar se eu não tenho, irmã Marinete? Né? Eu preciso ter. Então, cuide da sua vida primeiro. Como é que eu estou? Estou bem, glória a Deus. Mas cuide também do seu próximo, amém? Cuide dos seus colegas, da sua família. Existem duas escolas, né, que eles dizem que o suicídio, ele sempre tem provém de um distúrbio mental. Olha o que essas escolas dizem. A escola de psiquiatria, ela diz que todo suicida tem problema de ordem mental. Não estou no controle da mente, né, estou desorientado psiquicamente. Pode, um problema mental, né? Mas a grande maioria, os estudiosos dizem que não é procede muito disso, mas da segunda escola, a escola sociológica, ela diz que nós também, acredita que não, né? Que nós também pensamos assim, né? Que não podemos afirmar, por exemplo, que Santos Dumont, quem sabe quem foi Santos Dumont? O que ele foi, irmão Gedivaldo? Fez o avião, o criador do avião, né? Essas aeronaves que vocês passeiam aí, né? De vez em quando. Foi ele que criou. Santos Dumont, Getúlio Vargas, né? Esses homens, amados, tinham problema de mental? Não. O que essa escola diz? Que em um determinado momento na sua vida, um determinado momento de uma fase que você passou por uns problemas, e aí te levou a ter esse quadro depressivo. Ok? Então a gente apoia mais essa escola aqui, a escola sociológica, não a escola psiquiátrica, né, que diz que todo suicida ele tem problemas mentais. Não, mas foi uma fase da sua vida, foi pressões no trabalho, pressão na família, pressão no pastorado, como nós falamos que até 2021 os pastores ceifaram sua vida. Pressão, queridos. Você fica ali sendo amassado, né? Então, são pressões, são fases na sua vida que você passou. Então, nós apoiamos essa escola, a escola sociológica, que diz que foi esse momento, ok? Que ocasionou esse quadro depressivo. E quais são as causas? O principal motivo da depressão, mas o principal motivo do suicídio ainda é a depressão. Em primeiro lugar é a depressão. Aí, em segundo lugar, vem pessoas que são usuários de drogas, né? Pessoas que são dependentes, químicos. Em terceiro lugar, vem porque crise de relacionamento. Você teve um relacionamento frustrado, você teve que se divorciar. Então, existe essa terceira classe, né? Mas o primeiro ainda é a depressão. Mas existem N fatores. O que precisamos é avaliar qual é a causa, qual é a fonte daquele quadro depressivo. Foi um relacionamento frustrado, né? Foi medo, é medo, ansiedade, é um problema de enfermidade que você está enfrentando. Qual é o problema?
Precisamos tratar o problema e não os efeitos, né? Precisamos tratar a causa. É que nem tá com febre, dá um antitérmico. Não. Por que está vindo essa febre? Existe uma causa. O antitérmico é só um paliativo, né, para aquele momento, mas você precisa ver qual é a causa daquele quadro depressivo, e tem uma causa. Você precisa investigar que problema é esse. Problema financeiro. Gente, tem tanta gente que está se suicidando por problemas financeiros. Aí você tem que ver qual é a causa, né, e buscar ajuda, e pedir, gritar por socorro. Amém? Mas é como eu falei, ainda é a depressão, ela ainda é o número 1. Eles dizem que é a doença do século, né? A doença do século, a depressão. O que é depressão? Depressão é o excesso do passado. Enquanto que a ansiedade é o excesso do futuro, você já está prevendo coisas que nem vai acontecer, então você está enchendo a sua mente, ansioso. A depressão é o excesso do passado. Você precisa zerar essas pendências do passado, queridos. Pedir ajuda. Amém? Pedir ajuda para que você venha superar essa carga do passado, né? Essa carga emocional. E no meio evangélico, essa questão de depressão ainda é mais difícil ainda. Por quê? Porque muitos vão dizer que o T.L. Osborne, né, que é um pregador aí muito conhecido, T.L. Osborne, ele disse que depressão é coisa de demônio. Está em depressão? Está endemoniado. Tem que ir lá na sessão, né, para Deus expulsar. Ele traz essa linha, e muitas pessoas acreditam assim, né, que é questão de demônio. Pode ser, pode. Traz ela aqui que a gente vai orar e vai expulsar em nome de Jesus. Não é isso que se faz com o demoniado? Oração, expulsar e pronto. Pode ser, pode. Mas muitos não é problemas de demônio. Outro vai dizer, outro teólogo, né, escritor, vai dizer que demônio, né, que é John Adams, que é um escritor, né, reformado, ele vai dizer que depressão é questão de pecado. Você está em pecado. Agora imagine, a pessoa já está indo com a depressivo. Está ali já na luta, ainda diz, é demônio, aí você coloca mais um peso, né? O problema é depressão, e você bota mais um peso, é pecado, então você acaba de afundar o cidadão, de matar logo, né? Como eu falei, precisa avaliar a causa. Pode ser sim, Davi teve vários quadros depressivos por causa do pecado. E o que ele diz? Enquanto calei, os meus ossos secaram. Se você o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, vai ver Davi um quadro depressivo, fruto do pecado. Ou seja, ele pecou e veio pode ser também. Mas a depressão, amados, ela é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é o pastor José, segundo o pastor José, não, é segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que a depressão é uma doença. E se ela é uma doença, ela precisa de quê? De um tratamento. Precisa de medicamento, precisa ser acompanhado. A depressão, amados, ela é cíclica. O que significa cíclica? Ela tem começo, meio e fim. Tem que ir embora em nome de Jesus. Como é que eu trato ela? A depressão, com medicamentos. Se alguém chegar para você e pede, rapaz, estou com uma dor no peito, tem hora que dá aquelas... Aí eu falo, mas tem que orar. Céu, tem que orar mais. Amém, tem que orar, mas você tem que fazer o que mais dizer para ele? Procure um cardiologista. Não é isso? Procure urgente o cardiologista, que o negócio deve estar aí, né? O coração está na pressão também. Fruto de quê? De pressão. O que faz o coração ficar com dificuldade de trabalhar? O excesso de gordura, né? Nessas churrascas que a gente come aí, exageradamente. Mas é bom, mas tem que ter equilíbrio, né? É bom uma carne de churrasco, né, PR? Dia 8 está liberado, só dia 8, mas aí você tem que voltar às suas regras depois, né? Comer salada, essas questões, fazer uma caminhada. Mas o que é excesso? Excesso. Já dizem que antigamente as mortes elas eram por falta. Falta de uma vacina que não tinha. Falta de um medicamento que não tinha. As pessoas morriam por falta. Agora as pessoas morrem por quê? Pelo excesso. Excesso de atividade, a pessoa está estressada, está no limite. Excesso. Excesso de comida, a gente come mais. Come. E aí as veias do coração, não aguenta.
Excesso. As mortes no trânsito, excesso de quê? De velocidade. A gente morre hoje por excesso. Como é que está a sua alimentação? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu diagnóstico, né? Você fez? Como é que foi a última vez que você fez? Está tudo em dia, sua saúde? Excesso, amados. Nós estamos morrendo hoje por excesso. Façam isso, façam um check-up. E você pode ver, muitos casos têm acontecido de AVCB, né? Início de AVC, né? AVC, perdão. AVCB, não sei nem que a gente tira essa palavra, AVCB. Mas excesso. Olhe sua saúde. Como é que está a sua caminhada? Eu falo porque eu estou fazendo, viu, mas estou falando aqui com autoridade. Cadê sua caminhada? Como é que está? Por isso que eu gosto de fazer, porque eu gosto de falar. Primeiro eu faço. Como é que está a sua atividade física? Eu vi que os dois se motivaram lá, Tiagão e Flavão, cadê? Vou perguntar depois como é que está esse negócio. Mas, foi ontem? Muito bem, Flavão. Mas a mais precisa cuidar da nossa saúde. A próxima ministração, né? Trazer uma mensagem sobre cuidar do templo do Espírito Santo. Cuidado, se preparem para essa ministração aí, né? O negócio vai apertar. Mas, amados, então, a depressão é uma doença. E como é que a gente trata uma doença? A depressão se trata com medicamento, terapia e fé. São as 3 soluções para a depressão. Medicamento, pede para essa pessoa procurar, vá com ela. Está sem força, realmente, a pessoa depressiva, ela não tem força, motivação para nada. Então, seja essa pessoa que vá com ela. Ajude, né? Leve ela a um psicólogo, um psiquiatra. Mas esse negócio não é para doido, não, amados. As pessoas, isso é para coisa de doido. Nem vou para esse negócio. Não. É a sua saúde. É a sua saúde que está em risco, né? Então, se trata com medicamento, terapia e fé. John Piper, né, que é um escritor aí muito famoso, americano, ele diz que no seu livro O Sorriso Escondido de Deus, que pode uma pessoa cheia do Espírito Santo ter depressão. Sabiam disso? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas ela pode ter depressão. Pode sim. Exemplo onde nós vemos isso. O próprio Elias, amados. Elias era um homem cheio do Espírito Santo, profeta. Matou 450 profetas de Baal, né? Então, um homem de Deus, usado poderosamente. Mas diante de uma palavra, diante de uma ameaça, correu, se escondeu na caverna. E Deus teve que ir lá, né? Chamar esse homem, trazer ele de volta. Mas era um homem de Deus, amados. E ele vai citar no seu livro, né? Nesse livro, O Sorriso Escondido de Deus, ele diz que o David Bryan... Quem foi David Bryan, você sabe? Quem foi David Bryan? Foi um missionário entre os índios, né, americanos. Ele foi um grande homem, né, de Deus também, piedoso. Ele morreu com 29 anos e tinha quadros altíssimos de depressão. Ele tinha o seu diário, né, o diário de David Bryan. E quem foi que publicou o seu diário? O seu sogro, né? Ele era casado com a filha de Jonathan Edwards. Então, seu sogro, se você quer um exemplo de homem piedoso, um homem de Deus, leia esse livro, né? Eu tenho esse livro, se você quiser, eu empresto. Livro de Jonathan Edwards, né? O diário de David Bryan. Muito bom. Foi um americano que se doou pelos índios, né? Da América. E ele foi evangelizar uns índios, amados, que comiam gente chamada de antropófagos. Homens que comiam pessoas. E eles teve um tempo que eles foram caçar Jonathan Edwards para se alimentar dele. E ele contaram Jonathan Edwards orando intensamente pela vida deles. E aquilo ali quebrou o coração daqueles índios. Ali foi ponto, né, naufrágio, como dizia o nosso querido irmão Hamilton, né? Naufrágio, né? Quando eles olhou ali, ele intensamente, se dobrando de joelho, orando pelos aqueles índios da América. Mas ele foi e evangelizou. Então ele tinha altos graus, amado, de depressão. Morreu com 29 anos de uma doença. Não foi depressão, mas ele tinha esse alto grau de depressão. Por que não falar daquele John Bunyan, né, que foi o escritor do livro Peregrino?
O segundo livro mais lido depois da Bíblia foi esse livro Peregrino. Esse homem também tinha altos índices de depressão. Homens de Deus. Homens cheios do Espírito Santo de Deus. Pessoas que sofriam de quadros depressivos. Charles Spurgeon, né, chamado Príncipe dos Pregadores. Também grandemente usado seu sermão, né? O homem pecador na mão de um Deus irado, né? Que as pessoas nem conseguiram concluir assistir aquela pregação. As pessoas só faltavam subir pelas paredes, né? De uma pregação tão forte, né? Que mexeu tanto com aquele povo. Mas também, às vezes, ele tinha que sair, amados. Eu lendo sobre esse Charles Spurgeon, às vezes ele tinha que sair do púlpito. Quando a crise vinha, ele tinha que ser convidado a se retirar do púlpito pelos altos graus de depressão. Então, aí, 3 exemplos, né, de homens nessa geração que tiveram esses problemas de depressão. Então, nós podemos ter sim. Mas, como eu falei, ela é cíclica, ela tem que ter meio, início, meio e fim. E o próprio Elias, né, como biblicamente falando. E Deus vai tratar a depressão de Elias com alguns antitérmicos, né, ou com alguns medicamentos. Primeiro foi a sonoterapia, né, lá em 1 Reis 19, vai falar sobre Elias. Então Deus dá a ele primeiro um sono, ele dorme. Às vezes o que nós precisamos é descansar, né, pastora? Parar um pouquinho. Como é que está o seu descanso? Você tem um dia da folga, e você para. Esse dia de buscar o Senhor, de renovar as energias. Sonoterapia, Deus deu para ele um cardápio especial, né, para Elias. Mandou ele sair da caverna, abrir a sua boca, conversar com alguém. E mostrando também, em quarto lugar, que o melhor da vida dele estava pela frente e que o ministério dele não tinha terminado ainda. Deus contava com Elias. Enquanto ele pensou que era o fim, Deus, olha, vem, eu não preciso de ti, né? Você precisa preparar quem? Quem foi que preparou? O próximo? Eliseu. Elias. Se Elias parte, quem seria o próximo? Não teria, né? Eliseu. Moisés, mas pediu a morte também. Moisés, Senhor, me mata. Jonas, quero morrer. Quero morrer. Jonas, enquanto Deus mandou ele uma missão, né? Pregar aos Nínivitas. Povo de Nínive, né? Ele disse, não, se eu for pregar, eles vão se converter, eu tenho certeza. Eles queriam que a morte de Jonas queria que eles morressem. Mas Deus não permitiu. E ele entra naquele barco. Vai para o fundo, e tu vê que é só uma descida, né? Entrou no barco, desceu ao porão do barco, desceu ao mar, desceu ao vento do peixe. Então, quando a gente entrar em desobediência, a nossa tendência é sempre quedas, descidas. Desceu ao barco, desceu ao porão do barco, que é a parte mais funda, e lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E é lançado aonde? Desceu ao mar, e um grande peixe o tragou. E no ventre desse peixe ele faz uma oração. E Deus permite que aquele passe quantos dias? Imagine, 3 dias dentro do ventre do peixe. E Deus manda que o peixe vomite, né? Coisa de Deus, amado, não entendemos, né? Mas ele consegue e vai e cumpre a missão. Então, Elias também tentou a morte. Quem pretende matar, dá sinais. Muitos dizem que cachorro que late não morde, não é isso? Amados, 80% das pesquisas que fizeram, pessoas que tentaram se matar, elas deram sinais. 80%. Então, eles dão sinal, sim. Que nós temos que ficar aí atento, né, a esses sinais. A pessoa está ali pedindo socorro, gritando, pedindo ajuda. Então, fique atento às expressões, né? Não aguento mais. Fique atento às expressões. Não aguento mais. Epa. Minha vida está sem sentido. Eu quero morrer. Isso aí são pessoas dando sinais de que precisam de ajuda. Ok? Precisam de ajuda. 80% deram sinais que queriam se matar, queridos. Ok? Então ficamos atentos. Fique atento. A sua família, né, os seus filhos, ficam muito isolados no quarto, né? Trancados. Tirem as chaves dos quartos.
e observem. Amém? Observem. Ok, meus amados irmãos? Outra questão, né? Um ponto da mensagem um pouco assim, mas a gente leu, a gente foi pesquisar e viu o que a palavra fala sobre esse ponto, né? Pessoas que se matam, vão para onde? Vão para o céu ou vão para o inferno? Ah, porque Judas se matou, se suicidou. Foi para onde? Para o inferno. Mas Judas foi para o inferno não foi porque ele se suicidou, porque ele não se converteu. Ele não tinha Jesus no coração. Andou com Jesus muitos anos, mas não se converteu, não deixou entrar no seu coração. Então, amados, a palavra diz que lá em Romanos que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem coisas... Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a depressão, na verdade, o suicídio, na verdade, é um grito ali da alma, né? Um desespero. Então, a gente entende, eu também entendo, né? Segundo alguns teólogos estudam, alguns homens de Deus, né? Que sempre a gente pesquisa esses homens, referência, eles dizem que se uma pessoa se suicidar, é um crente, é um homem de Deus, mas se suicidou, não somos juízes para julgar se ela foi, né? Mas nós cremos que Deus é capaz, né? De, ali no alto desespero, ela deu cabo da sua vida, de ela ser, sim, liberta, né? Ir para o céu. Mas não cabe a vocês julgar. E outra coisa, se alguém se suicidou, mas não chega no velório e diga, opa, que pena, além de morrer, foi para o inferno. Querido, você não faça isso. Você faz um grande serviço e ficar calado lá. Só fica do lado. Não diga nada. Como é que a pessoa já até perdeu o filho? Aí você chega num velório. Desespero, né? Imagine, nunca fui num velório de suicídio. Nunca fui. Nem quero ir, né? Não quero passar por isso. Mas ali com certeza é um clima... Imagina, uma doença tudo bem, a pessoa estava internada, né? Passou por um processo cirúrgico, tal, chegou à morte. Mas, gente, depressão, a pessoa deve ser complicado. Aí você chega e diz isso, misericórdia, amados. Fique em silêncio, só ore, só dá um abraço. Tá bom? Não somos juízes para julgar essas causas, tá bom? Como eu falei, Judas ele foi para o inferno porque ele não se converteu. Aí tem outros casos na Bíblia, né? Tem Saul também ele se suicidou lá diante de uma guerra, ele se lançou sobre a espada, se matou. Aitofel, né? Já disse que Aitofel ele foi o Judas do Antigo Testamento. Ele se enforcou também, Aitofel. E tem o Judas do Novo Testamento, né? Que nós já conhecemos, tá bom? Então, o que são alguns fatores de proteção e prevenção? Por que você pode usar esses pontos aqui como uma prevenção? Tenha amigos. Você tem amigo? Você tem amigo, Luísa? Tem. Flavão, Rafael, a gente precisa de amigos. Para que eu possa contar e correr nessa hora. Peça ajuda. Tenha amigos, que você possa abrir o seu coração. Você não é uma ilha. Você precisa de pessoas que te ajudem, né? Que te orientem. Que orem por você. Então, tenha amigos. Para que você possa pedir ajuda. Ah, ninguém liga para mim. Ah, não, e você tem feito o quê para conseguir esses amigos? O que você tem feito? Então, tenha amigos. Tenha seu discipulador. Quem é seu discipulador? Você tem discipulador? Se não tem, fale conosco. Nós vamos providenciar um para você. Mas tem um discipulador. Alguém que... O que é aquele amigo? É amigo mesmo. O que é amigo? Aquele que te confronta no secreto, mas te defende em público. Aquele que te confronta. Aquele coleguinha que só te fala coisa boa, não é teu amigo, não. Amigo, ele confronta porque ele quer que você cresça, que você melhore, que você amadureça. E vocês já sabem acatar aquele conselho, né? Tem muitos que não gostam. Ah, eu não quero mais saber de discipulador, só veio me chamar a atenção. Mas é para que você cresça. E lógico, existe o processo da disciplina, né? Do chamar a atenção. Primeiro você elogia, né? Para você é uma bênção, você é assim. Você enche a bola, né? Pastor
Abe não ensina isso, né? Você primeiro enche a bola dele, aí ele está ali quase flutuando, aí você olha, mas tem esse ponto bem aqui. Aí volta para o normal, né? Pelo menos você não... Você encheu bem a bola, depois você vaziou um pouquinho. Mas, amados, é isso. Tem que ter amigos que você possa conversar. Graças a Deus, eu e o pastor Ed aqui somos amigos, amados. Já passamos por vários embates juntos, né? Vocês sabem. E foi essa amizade, né? Isso que nos fortaleceu. Lógico, o Senhor, mas... nós estamos juntos. Vamos lá, vamos conseguir. Estamos aí, quantos anos, Perry? Nessa empreitada aí, uns anos já, né? 20 anos, né? Mas os últimos 10 foram mais intensos. Mas porque nós somos amigos, né? Estamos juntos. Então tenham amigos, tenham seu discipulador. Alguém que você abra o seu coração. Esse é um dos meios da prevenção contra a depressão, tá bom? Tenha amigos que te ajudem, tá? Tenha um bom suporte familiar, né? Como é que está a sua família, né? Tenham laços, né? Familiares é bom, amados. Ter um laço familiar, né? Ser amigo de todo mundo na sua família, tá certo? Ser cristão ajuda muito. Amado, só Deus sabe o que a gente passa às vezes no dia a dia pelas pressões que nós temos. Mas o que nos faz manter a calma é o Senhor, o Espírito Santo de Deus em nós. Então se congregue, né? Busque o Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, isso vai te ajudar, tá bom? O que mais? Estar empregado é bom também, né? Estar empregado. Se você não está, peça ajuda também, coloque currículo, né? E vamos estar acompanhando esses irmãos, amados, que às vezes estão ali de empregado, é complicado, é bem... Esteja ali acompanhando, como é que está? Está tudo bem? Perguntando. Ter crianças em casa. O ambiente muda, né? O ambiente familiar. Viu, Tereza? Tereza já está sorrindo ali, né? Tenho crianças em casa. É bom ter filhos, amados. É bom, tá bom? Responsabilidade. E tem tantos fatores aqui que ajudam a você evitar esse quadro depressivo, tá bom? Fatores de risco que podem trazer esse quadro depressivo é perdas recentes, né? Pessoas que perderam um ente querido. Como eu falei, o desemprego, pessoas solteiras, separados, são pessoas que precisam de uma atenção, problemas de saúde. Tudo isso pode gerar um quadro depressivo. Mas glória a Deus que ainda há esperança. Amém? Em Deus, em Jesus, nós temos esperança. Como eu falei, a depressão se cura com terapia, com medicamento e fé. Preciso do Senhor. Amém? E muitos pensam que você dá cabo da vida, mas é o fim. Não é, amados. Existe uma vida após a morte. Você foi o fim fisicamente, mas é a sua vida depois. Então você pode estar entrando numa eterna escuridão, se você não tem Jesus em seu coração. Então há esperança, né? O homem não é uma ilha. Nós temos que buscar ajudas, pedir a graça de Deus, para que possamos superar, né, com a graça do Senhor, com a busca a Ele, com a presença dEle em nossas vidas, superar isso e ser, como eu falei, um instrumento, amados. Que voz é essa aí, Olém? Então você precisa ser essa pessoa que seja esse referencial também, que as pessoas olhem para você e peçam ajuda. Amém? Irmã Edivaldo, me ajude, precisando de ajuda. Pastor Edgesso. Tá bom, querido? Sejam essas pessoas que sejam, e fiquem atentos também, né? Seja sal da terra e luz deste mundo. Nós podemos, como igreja, mas evitar que esses números caiam em nome de Jesus. Fique atento no seu ambiente de trabalho, onde você está. Ligue o seu sinal de alerta. E nós vamos, em nome de Jesus, zerar esse número para a glória de Deus. Que no Brasil se diminua, mas infelizmente eu fiquei triste quando eu fui ver que aumentamos de 12 para 14 mil pessoas. Meu Pai do céu, o que nós estamos fazendo como igreja? O número de cristãos no Brasil tem aumentado. Mas, infelizmente, os efeitos não têm sido a mesma proporção. Nós estamos crescendo mesmo ou estamos inchando? Por que nós estamos crescendo e os índices de violência não têm diminuído? Os quadros de depressão não têm diminuído? Os quadros de suicídio não têm diminuído, amados? Precisamos rever esse evangelho que nós estamos vivendo.
Será que nós somos cristãos mesmo? Sal da terra, como eu falei, não é o sal dentro da igreja, é o sal da terra. É a luz do mundo. Você precisa brilhar e salgar essa terra. Precisamos fazer a diferença, influenciar. Eu me preocupo com esse número da igreja crescendo e os efeitos. Você vê que em toda a história, aonde o evangelho chegou, amados, ele fez grande diferença na sociedade. Diminuiu o índice de violência, diminuiu muita coisa ruim, porque o povo de Deus chegou. E, infelizmente no Brasil nós estamos crescendo, diz que nós vamos estar até 2000, não sei quanto, vamos ser mais da metade. Amém, Senhor, glória a Deus, mas que sejam influenciadores, que brilhem a luz do Senhor, e não escondam a luz que está em você. Não se coloque uma candeia debaixo do alqueire, não, você bota ela no velador, mas você precisa brilhar. Você precisa influenciar, você precisa ser crente, cristão. Precisamos influenciar para a glória de Deus. Amém? Vou ficar muito triste lá no ambiente de trabalho alguém se suicidar. Meu pai, o que eu fiz? Então, amados, vamos cuidar da minha vida primeiro, né? Como é que eu estou? Se eu não estiver bem, eu peço ajuda do pastor de Jéssica. Pastor, ora por mim aí que o negócio está pegando aqui. Façam isso. Cuide de você, como Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo e do rebanho de Deus. E às vezes nós queremos cuidar tanto do rebanho, cuidar, e eu, como é que eu estou? E a minha saúde, como é que está? Como é que estão minhas taxas? Não está bem, daqui a pouco já foi. Foi para a glória, amém, pelo menos foi para a glória. Mas cuidem de você, queridos. Cuide da sua saúde, cuide da sua família, faça um check-up, para que você viva muitos dias sobre essa terra, né? E você seja um ganhador de almas. Sempre gosto de dizer, eu não posso morrer ainda. Tenho muitas vidas para cuidar e muitas vidas para ganhar. Amém, amados? Que Deus nos ajude nesse mês, né? Estamos no último domingo, né, do mês, mas aproveitamos para falar desse tema. Hoje seria o pastor Edgesso, né? Mas aí aproveitei, não, dá que vai ser eu, o pastor já está numa programação aí especial com a Verônica. Aí vim, aproveitar e falar do tema Setembro Amarelo. Então que não fique só nesse setembro, né? Se fique no outubro, tá bom? Mas vamos ficar atentos, vamos pedir ajuda, vamos se ajudar, vamos ser corpo, amados. Corpo é isso. É um se importando com o outro, é um se envolvendo. Não tenha medo de pedir ajuda, né? Peça ajuda, para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a estarmos bem psicologicamente. É o que eu tenho orado pela igreja. Quando eu oro pela igreja, Senhor, abençoa o teu povo, que sejam pessoas saudáveis fisicamente. Antigamente era só fisicamente, né? Estava tudo bem, agora não, é psicologicamente, emocionalmente. Precisamos orar por essas 3 áreas. Porque a pessoa só está bem quando essas 3 áreas estão bem. Mas que você esteja bem fisicamente, mas o seu emocional não está bem, você não está saudável, precisa de tratamento. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos cantar essa canção, né, nessa hora. Aquieta minha alma. E você estiver nesse quadro aí, ou se não, reflita, né, como é que está a sua saúde. Igor vai colocar essa canção do Ministério Zoe, né, uma adoração muito linda, maravilhosa, e você vai cantar. Se você está vendo esse quadro tribulado, né, peça ao Senhor, aquieta minha alma. Amém? Aumente o som e vamos adorar o Senhor.
Aleluia. Vamos aplaudir. Amém? Ao Senhor. Ainda ao som dessa canção bem baixo, vamos orar, queridos. Amém? Coloca a mão no seu coração. Que você faça como fez o Davi, né? Que diante dessas dificuldades, ele falava a sua alma, né? Aquieta a minha alma. Comece a orar nessa hora. Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque a sua vida, a sua família. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Tão relevante para esse tempo, para esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um dos teus filhos aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Pai, não sabemos como é que está o coração dos teus filhos, mas tu sabe. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que eles possam a cada dia, Deus, se lançar aos teus pés, buscar em ti fortalecimento, ajuda. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam pessoas saudáveis, Senhor, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Pai, nós repreendemos da IBR, Senhor, todo e qualquer quadro depressivo no meio dos teus filhos, toda e qualquer ansiedade no meio dos teus filhos. Pai, que eles possamos lançar diante do Senhor as nossas necessidades e saber que do Senhor vem a resposta, que possamos descansar no Senhor, orar a Ti, Senhor, buscar a Tua presença e descansar em Ti, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós abençoamos a vida de cada um aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que eles estejam bem espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, para abençoarem outros que precisam, Senhor. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a Tua igreja, Senhor. Abençoamos as igrejas do Brasil, Senhor. Como falamos, temos crescido exponencialmente nessa nação, mas infelizmente os resultados ainda não são, Deus, aquilo que nós esperamos. Aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, muda a história do Brasil. Por meio do Teu povo, por meio do Teu povo que se reúne, que são chamados pelo nome do Senhor. Nós abençoamos a vida de cada um. E que possamos, Pai, também ter cuidado com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho. E possamos saber que nós somos chamados para ser sal da terra e luz deste mundo, para a glória do Teu nome, Senhor, que nós te pedimos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Sentem rapidamente, queria chamar aqui a Jusilene, ela vai querer apresentar o seu bebê. E vamos orar por eles, amém, amados? Vamos consagrá-lo, apresentá-lo ao Senhor. O Enzo. Vem aqui logo a família toda, né? Os que estão ali atrás, podem vir. É bom gravar, né? Para eles ficarem, deixar eles registrados, né? Dia 25 de setembro de 2022. A consagração, né? Do nosso bebê Enzo. Amém? Subam aqui. Está dormindo, né? Descansou. Então, essa aqui é a Jusilene, amados. É da casa, né? Estão morando em outro bairro, mas são daqui. Ponto de coração se emocionar, disparou ali na entrada. O povo, quando vem aqui, fica assim, né? Encantado, né? E se apaixona, e quando volta, chora, se emociona. Glória a Deus pela vida da Jusilene, né? Está aqui o bebê Enzo. Vou buscar o Emanuel, né? O Emanuel está lá na salinha. Amados, vamos ler um texto como base, né? Para essa palavra. As crianças são do Senhor, viu, amados? Do Senhor Jesus. Nós não batizamos criança, nós a consagramos. Segundo o texto que está lá em Lucas 2, versículo 8. O que diz o Lucas 2, versículo 8? Cadê Lucas 2, versículo 8 diz... Não é Lucas 2, 8. É Lucas 2, 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Então nós vemos aqui a apresentação de Jesus, amados, ao 8º dia, né? Já está com alguns dias, né? Mas era o 8º dia que eles traziam, consagravam ao Senhor. É o que nós iremos fazer agora, amém? Apresentar, consagrar esse dia. Eu queria que a igreja ficasse de pé, né? Estendesse as suas mãos. E nós vamos, em nome de Jesus,
Cara do Emanuel, né? Cara do irmão. Nós vamos consagrar essa criança, amém, queridos? Em nome de Jesus, você vai estender suas mãos para cá e vai profetizar bênçãos tais do que você quer para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família. Você vai profetizar para a vida do Enzo, em nome de Jesus. E nós iremos orar por ele, nós iremos consagrá-lo e declarar nessa noite que ele é de Jesus, amém? Ele pertence ao Senhor. Pode trazer os demais membros da família, amém? Esse aqui é o irmão, né, Manuel. Já passou por essa fase, né? Agora está aqui para consagrar o irmão. Glória a Deus. Então, amados, comece a orar, comece a abençoar a vida dele, amém, em nome de Jesus. Pai, nós queremos, nessa noite, Deus, sob a autoridade, Deus, como ministro do Evangelho, Deus, nós queremos consagrar a vida do Enzo em tuas mãos. Pai, que a sua vida seja a bênção, Senhor, em nome de Jesus. Nós o apresentamos nesta noite, nós o consagramos e declaramos que ele será grandemente usado pelo Senhor. Será um cidadão relevante na sociedade, Senhor. Será um José, Deus, em nome de nessa geração. Será um Daniel, Senhor. Será um grande homem de Deus para esse tempo, para essa geração. Nós o abençoamos, nós o consagramos. Nós abençoamos a vida do Adriano, da Juscelene, que são os pais. Que eles sejam, Deus, esses instrumentos do Senhor para ensinar o caminho que ele deve andar, Deus. Nós abençoamos essa família que cresceu. Deus, família que agora não tem apenas o Emanuel, mas tem o Enzo. E nós abençoamos a vida deles, a vida dos pais, da Juscelene, a vida do Adriano. Dê sabedoria a eles, Deus, no ensino, na educação do Enzo, em nome de Jesus. E nós, nesta noite, declaramos, para nesse dia, 25 de setembro de 2022, declaramos que o Enzo é do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Tirar foto, Lília? Pronto. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Sejam mais uma vez bem-vindos o casal ali, né? Irmão Miguel, irmã Maria de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Terminando dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.